A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, alunos do Discipulado Cristão. Este é o Discipulado Cristão, o módulo 1, que tem o seguinte conteúdo. A gente estuda no módulo 1 sobre que todo homem é pecador, todo ser humano é pecador. Estudamos que todo ser humano precisa de salvação. Estudamos que a salvação só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Estudamos que em Cristo, aqueles que estão em Cristo, que conseguiram a salvação em Cristo, tornam-se nova criatura, tornam-se novas criaturas. Na lição 5, a gente mostra que esses que nasceram em Cristo deixam as velhas práticas. E na lição 6, assumindo compromissos, mostra que aquele que nasceu em Cristo deixou as velhas práticas, ele agora assume compromissos no reino de Deus, de viver e trabalhar eficazmente para o Senhor. A nossa lição de hoje é, portanto, a lição 5, deixando as velhas práticas. E a gente começa com a leitura de Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o nosso texto inicial, a nossa leitura de abertura. E aí nós vamos para a nossa introdução. Tá bom? Vamos lá. Comecemos então dizendo o seguinte: todo aquele que nasceu de novo vive uma nova vida. Certamente deixa todas as práticas erradas que faziam parte do velho homem. Antes de conhecer Cristo, existe um homem, um ser humano. Depois de Cristo, o ser humano velho, o velho homem, ele tem que deixar de existir para agora existir um novo homem, uma nova criatura. E nesta lição, nós vamos nos dedicar para descobrir práticas que a Bíblia condena e que certamente aquele que nasceu de novo deixa de praticá-las, porque ele agora é de Deus, ele agora tem a direção de Deus e ele não pratica tais coisas. Então, esse é o nosso objetivo nesta lição. A gente vai ver grupos de práticas, grupos de práticas que a Bíblia claramente reprova. Vamos então? Comecemos então pelo primeiro grupo de práticas condenadas pelas Escrituras Sagradas. E aí você acompanha comigo quais são essas práticas condenadas no texto sagrado. Vamos ao primeiro grupo? O primeiro grupo está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Nesse texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, você vai encontrar várias práticas que são pecaminosas e que são reprovadas pelas Escrituras Sagradas. Vamos então a elas? Olha só o texto. Isso aqui está o texto. Acompanhe comigo então esse texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deu para perceber aí? Olha na tela e você vai ver diversas práticas que a Bíblia classifica como pecaminosas e que o texto diz claramente que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só,
Quais são as práticas, então, que a gente acabou de ler, que são reprovadas pelas Escrituras? O texto diz assim: os impuros não herdarão o reino de Deus. Os impuros são os devassos, os fornicários, os imorais. Depois vem os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Quem são os idólatras? Os que adoram ídolos, os que têm ídolos. Depois vem os adúlteros, não herdarão o reino de Deus. Você vai vendo a lista de práticas que alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu de Deus, precisa deixar. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas aqui são os que vivem na prática homossexual. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Claramente, a Bíblia está dizendo: os ladrões não herdarão o reino de Deus. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus, ou seja, são os caluniadores. Os roubadores não herdarão o reino de Deus, ou seja, os assaltantes não herdarão o reino de Deus. E olha só, os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus, o texto é claro. Mas no verso 11 a Bíblia diz que éramos assim, mas fomos lavados, santificados e justificados. Para mostrar que quando alguém nasce de Deus, quando alguém é nova criatura, essa pessoa já deixa essas práticas. O Espírito do Senhor vai trabalhando em sua vida e a pessoa vai percebendo que a Bíblia condena tais práticas e ela vai deixando. Então aquele que nasceu de novo, de fato, abandona essas práticas pecaminosas. Vamos agora ao segundo grupo de práticas condenadas pelas Escrituras. Você vai encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo de 19 a 21, que é o texto que a gente leu no início. Vamos então, olha só. Gálatas 5, 19 e 21. A gente vai encontrar mais práticas desaprovadas pelas Escrituras Sagradas. Gálatas 5, de 19 a 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pare um pouco e veja na sua tela outra lista aí de práticas que a Bíblia deixa bem claro: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos então a cada uma delas. O texto diz assim: os que cometem prostituição não herdarão o reino de Deus. Então aqueles que vivem na prostituição não podem ser eleitos para o reino de Deus. Os que têm vida de impureza não herdarão o reino de Deus. Os que cometem lascívia, são as ações indecentes, não podem entrar no reino de Deus. Os que praticam feitiçaria não herdarão o reino de Deus. Os que têm inimizades, preste atenção a isto, não herdarão o reino de Deus. Os que se metem em porfia, que são brigas, discussões, não podem herdar o reino de Deus. Os que têm ciúme aqui é o ciúme doentio, são as emulações, a ciumeira. Essas pessoas não poderão herdar o reino de Deus. Os que alimentam a ira, são os excessos de raiva, de cólera, essas pessoas também, segundo o texto, não herdarão o reino de Deus. Os que têm discórdias, que são as desavenças, as pelejas, a ambição egoísta, também não herdarão o reino de Deus. Os que vivem em dissensões ou promovem a desunião também não herdarão o reino de Deus. São práticas condenadas pela Bíblia.
A Bíblia também condena as facções, são as divisões religiosas, as heresias, os partidos religiosos. Também tudo isso é condenado nas Escrituras. A inveja é condenada pela Bíblia, no texto em questão. Os invejosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia também condena a glutonaria. O excesso em comer e beber pode estar relacionado a orgias ou farras. Então, essa lista é grande do que a gente leu em Gálatas 5, 19 a 21, você vai percebendo. O texto é claro: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente já vai entendendo o que as Escrituras Sagradas trazem para nós a respeito de práticas que aquele que nasceu de Deus precisa deixar. Vamos ao terceiro grupo de práticas condenadas pelas Escrituras? Vamos lá. Está em Efésios capítulo 5, versículo 5. Esse pequeno texto, que é posto apenas de um versículo, vai mostrar de novo práticas desaprovadas pelas Escrituras Sagradas. O texto diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente já viu algumas dessas práticas aí nos textos anteriores. Então, eu quero só comentar sobre o incontinente. É aquele que não se contém, é o imoderado. Na verdade, esse texto se refere ao sensual, ao fornicador, ao imoral. E diz que tal pessoa não herdará o reino de Deus. Então, você está percebendo que nós estamos apresentando aqui práticas que todo aquele que se envolve nelas e não se controla e não consegue vencê-las, não pode se considerar alguém apto para o reino de Deus. Vamos ver mais outras listas? Vamos lá. O que mais a Bíblia condena? Apocalipse capítulo 2, versículo 15. A gente encontra nesse texto também práticas reprovadas pelas Escrituras Sagradas. Acompanhe comigo. O texto diz assim, Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É muito sério isso. Então vejamos. Ficarão de fora os cães. Talvez o texto se refira a canibais, necrófilos ou quem comete pecados nojentos. É interessante que alguns estudiosos dizem que cães aqui são pessoas que praticam canibalismo ou que se alimentam de cadáveres, os necrófilos. A palavra cães aqui não se refere ao animal, isso aí é certo. Não se refere ao animal, a qualquer ser da raça canina. Aqui se refere a um tipo de prática que provavelmente seja o canibalismo mesmo. O texto diz que ficarão de fora. Tem mais. A gente agora tem Apocalipse 21:8, que nesse texto encontramos mais práticas que são reprovadas pelas Escrituras Sagradas. Por que estamos apresentando essas práticas reprovadas pelas Escrituras Sagradas? Porque aquele que nasceu de Deus, se você nasceu de Deus, você vai abandonar essas práticas, você vai deixar essas práticas. Olha o texto de Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja aí na tela e identifique algumas práticas que a Bíblia condena também. Então vamos comentá-las. Olha só, o texto diz assim: os covardes. Esses aqui são os tímidos, os medrosos, aqueles que se acovardam do nome de Cristo. Esses ficarão de fora. É bom lembrar isso. Não é tímido no sentido da timidez comum que algumas pessoas têm. É no sentido de timidez com relação ao nome de Cristo. São os covardes, aqueles que se acovardam do nome de Cristo. Aí tem os incrédulos.
é aquele que não crê em Deus, é o ateu, é o traidor que nega a Deus. Essa pessoa também não vai herdar o reino de Deus. Os abomináveis, aquele que comete qualquer tipo de abominação, também ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo. O texto é claro, não há dúvida nenhuma com relação a esse texto. Serão lançados no lago de fogo. Então você tem aí Apocalipse 21, 8. Ainda, em Apocalipse 21, 8, tem os assassinos, são os homicidas. A Bíblia diz que também serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Depois vem os mentirosos, ficarão de fora, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha só. Existe a pessoa que mente, existe a pessoa que, além de mentir, ama e vive na constante prática da mentira. Então o texto está condenando isto claramente, veementemente, mostrando que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Veja que a Bíblia diz que ficarão de fora, mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que essas pessoas ficarão de fora do reino de Deus, mas diz que elas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essas pessoas serão condenadas a um tormento, que nós, na prática, na linguagem do dia a dia, a gente chama de inferno mesmo, baseado em textos bíblicos. Então, sendo assim, nós vamos para essa outra questão aqui do nosso estudo. O inferno é uma realidade? Vamos, então, responder a essa pergunta. A gente tem assim, então quer dizer que o inferno é uma realidade? Pessoas serão lançadas no inferno? Sim, a Bíblia mostra claramente isso. Embora muita gente afirme que o inferno é aqui, é o que as pessoas dizem, isso não é verídico. A Bíblia diz que há um lugar chamado inferno, lago de fogo, onde as pessoas sofrerão eternamente. Isso está claro nos textos bíblicos. Não tem como a gente esconder essa grande verdade, que os textos bíblicos vão nos mostrar realmente essa condenação ao inferno. Então eu queria que você acompanhasse comigo agora, por exemplo, textos onde a Bíblia fala claramente da realidade do inferno, mostrando que o inferno é sim real, o inferno é uma realidade. Vamos lá? Olha só, em textos como Mateus 5, versículos 29 e 30, Marcos capítulo 9, versículo 42 a 50, são textos onde encontramos as Sagradas Escrituras falando sobre o inferno. Então vejamos como a Bíblia descreve o inferno, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, a Bíblia diz que é um fogo que não se apaga. Marcos 9, 43 diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares baneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Essa expressão fogo inextinguível é um fogo que não se extingue, que não pode ser extinto, que não tem extintor que apague. É um fogo que não se apaga. Por isso é chamado de inextinguível. É um fogo que não se apaga. Olha só, o inferno é um fogo que não se apaga. A Bíblia diz que o condenado ao inferno nunca morre. Marcos capítulo 9, os versículos 44, 46 e 48 vão nos mostrar isso. Quando a Bíblia fala, diz assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Repete, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E no 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mostrando que o inferno é uma realidade e aqueles que forem lançados no inferno, eles sofrerão eternamente. É um fogo que não se apaga. A Bíblia diz também que o condenado ao inferno será atormentado para sempre. A gente vai encontrar isso em Apocalipse 20, versículos 10 e 15. Diz assim: o diabo
o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só o que o texto diz. Diz que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então é um tormento para sempre. Aqueles que foram lançados no lago de fogo serão atormentados para sempre. É um lugar de tormento e ardor de fogo, sim. Lucas 16, versículos 23 e 24, o texto sagrado vai nos dizer: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, esse texto está mostrando o rico lá no inferno. Ele está em tormento, ele está sentindo ardor de fogo e ele quer um alívio. E ele usa a expressão atormentado nesta chama. Esse texto aqui é para mostrar claramente que o inferno é uma realidade. O inferno é uma condenação eterna, onde não haverá descanso, não haverá trégua, não haverá um momento de paz nem de alívio. Será somente tormento, muito tormento. A Bíblia diz que, olha só, quem é que vai para o inferno? A Bíblia mostra isso. A gente viu que o inferno é uma realidade, mas a gente precisa saber quem vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem vai para o inferno? O diabo e seus anjos. Segundo esse texto aí. O texto deixou bem claro que quem vai para o inferno? O diabo e seus anjos. Porém, a Bíblia diz também que aqueles que fazem a vontade do diabo também irão para lá. Mesmo texto de Mateus 25, agora o versículo 46 ao 41 e 46, você vai entender que a Bíblia mostra que o diabo vai para lá, mas também outras pessoas. Olha, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos vão para a vida eterna. Então esse texto está mostrando claramente que pessoas irão para o inferno. Pessoas que desobedecerem a Deus, pessoas que não fizeram a vontade de Deus, pessoas que no julgamento final serão condenadas então ao inferno, que é um fogo que não se apaga e onde a pessoa não morre, o tormento é eterno. Também, todo aquele que não tiver o nome inscrito no livro da vida, essa pessoa também vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui a gente tem claramente, o texto é bem claro, mostrando que isso fala do julgamento final. Pessoas que não forem encontradas no livro da vida, elas serão lançadas no inferno, na condenação eterna, no lago que arde com fogo e enxofre. Claramente, a gente sabe que o inferno é uma realidade e a Bíblia fala sobre o inferno. Agora vamos ver sobre aquelas pessoas que se desviam, pessoas que fazem parte de uma igreja, estão lá com os servos de Deus adorando, louvando ao Senhor, e de repente essas pessoas se afastam, essas pessoas se desviam mesmo, voltam para o mundo, para viver uma vida de impiedade, que
podemos dizer então dessas pessoas? O que acontece se alguém se desviar? Em primeiro lugar, é bom deixar claro o seguinte: o verdadeiro salvo não se desvia. O verdadeiro salvo não se desvia. Também é bom lembrar que uma pessoa que nasceu de novo, nasceu do Espírito, ela tem o Espírito Santo habitando nela. E o Espírito nunca abandonará essa pessoa. Ela pode até cair, esfriar na fé, mas desviar-se jamais. Há uma diferença entre cair no caminho e desviar-se do caminho. A pessoa pode até cair, mas ela continua no caminho. Ela caiu no caminho, ela está fraca. Ela está sem poder continuar a caminhada, mas ela está no caminho. É diferente de alguém se desviar do caminho. É que uma pessoa, quando nasce de Deus, ela nasce do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, a morar nessa pessoa. E uma vez habitando nessa pessoa, o Espírito Santo forma um ambiente seguro, onde o demônio, os inimigos não podem entrar. Porque é santuário, você agora é santuário de Deus, do Espírito Santo. Mas há pessoas que de repente, você passou um tempo na igreja, ou convivendo ali com o servo de Deus, dizendo que é salvo, mas essa pessoa depois se afasta. Vamos entender isso? Vejamos alguns textos que vão nos mostrar o que acontece com aqueles que se desviam. O primeiro texto é esse aí. Eu vou apresentar o texto e depois a gente tem uma explicação. O primeiro texto está em Lucas capítulo 11, versículos de 24 a 26, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa. Preste atenção a essa palavra, minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então preste atenção a esse outro texto, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos entender esse texto? Nesse caso aqui, o texto está dizendo que o demônio, o espírito imundo, saiu da pessoa. Porém, essa pessoa não tinha o Espírito Santo habitando nela. Você vai perceber na expressão. O demônio diz: vou voltar para minha casa. A casa ainda é dele. Chega lá, a casa está varrida, está ornamentada, mas não diz que tinha morador na casa. A casa está vazia. E aí, veja que, voltando para o que o demônio chama de minha casa, ele vai e leva consigo mais 7 demônios, piores do que ele, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por quê? É porque isso é o retrato de uma pessoa que nunca pertenceu verdadeiramente a Deus. Ela nunca foi de Deus. O Espírito não habitava nela. A casa estava vazia. A casa estava varrida, assim, porque o demônio saiu, a casa ficou limpa. Porém, a pessoa não tinha o Espírito de Deus habitando. Essa pessoa, claro, ela vai se desviar. Claro que essa pessoa o inimigo vai voltar e vai agir sobre essa pessoa. E vai piorar até o estado dela. Por quê? Porque essa pessoa nunca nasceu de Deus. Vamos a outro texto. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, que diz assim: portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas que assim aconteceram, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Veja a seriedade desse texto. Então aprenda o seguinte: essas pessoas são aquelas que tentam fazer parte de uma igreja,
porém nunca nasceram de novo, nunca se tornaram filhos de Deus. Certamente essas pessoas se desviarão, voltarão para as coisas do mundo, porque nunca foram filhos de Deus. Por isso que o texto diz assim, a porca lavada voltou para a lama. O texto vai dizer assim, é como um cão que volta para comer o próprio vômito. Esse texto está mostrando pessoas que nunca pertenceram de fato a Deus. Nunca pertenceram. É por isso que um outro texto bem parecido com esse, que é o texto da primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, diz assim, olha, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Qual a explicação desse texto? Pessoas que saem do meio do povo de Deus é porque nunca pertenceram ao rebanho do Senhor. Aqueles que são de Deus não se desviam. Eles podem até esfriar por um tempo, ficar sem forças, mas serão renovados, porque são de Deus. Mas tem gente que nunca pertenceu a Deus, então essas pessoas, de fato, elas se dispersarão. Essas pessoas, de fato, deixarão de adorar a Deus, de servir a Deus, porque elas nunca pertenceram a Deus. João vai dizer isso. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Vamos concluir aqui, porque a ideia é dizer para você que é preciso deixar as velhas práticas. Existem outras práticas erradas, as quais você precisa também deixar. Existem também muitas práticas boas que você precisa aprender. Tudo isso você vai aprender nos cultos de doutrina, nas reuniões de doutrina e na escola dominical. Quero recomendar que você frequente essas reuniões para aprender mais da palavra de Deus. E aí, nós encerramos lembrando o seguinte. Aqueles que nasceram de Deus, eles vão deixar essas práticas pecaminosas que a Bíblia condena e que diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas é bom lembrar o seguinte. Você precisa da oração, do estudo da palavra, de estar ouvindo a palavra, para ir se alimentando, se fortalecendo e abandonando essas práticas. Creio que em nome do Senhor Jesus, todos vencerão as práticas ilícitas, práticas condenadas pelas Escrituras e poderão viver integralmente a vontade e a bondade de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.